Bom, agora a gente vai começar a falar então sobre o mecanismo Kami-seguidor, né? O assunto tratado no capítulo 3 do livro do Mabi, nosso livro de cinemática. Essa é a videoaula parte 1. Então aqui a gente começa a apresentar alguns conceitos, né, sobre o mecanismo Kami-seguidor. O conceito Kami, né, o nome Kami, ele pode ser chamado Akami, né, ou Okamus, né? Qualquer um dos dois nomes pode ser usado para esse mecanismo, né? Então, a definição mais geral que a gente tem sobre esse mecanismo é que o Kami é um mecanismo cuja função é, por contato direto, conduzir ou impor um determinado movimento a outro elemento chamado de seguidor, tá? Daí vem o nome do mecanismo, né? O livro comenta, né, o autor comenta que o mecanismo Kami-seguidor pode ser considerado um mecanismo de 4 barras com comprimentos variáveis, né? Basicamente o que eu tenho, né, eu vou ter dois elementos que vão ter contato direto, né, que eu posso ter formatos mais variados possíveis, né, tanto no seguidor quanto no disco da Kami, tá? A gente vai trabalhar com mecanismos, com modelos de Kamis mais específicos, né, que a gente vai ver logo logo, mas a gente pode ter diversos formatos diferentes, né? Fazendo essa comparação com o mecanismo de 4 barras, né? Porque a gente acabou de discutir, estudar toda a nomenclatura, né, e transmissão de movimento em mecanismos articulados, né? Então, comparando com o mecanismo de 4 barras, basicamente o que eu teria é que a minha ligação intermediária, que seria a biela, seria substituída por uma junta de contato, né? Então, aqui uma nomenclatura bem simples para a gente tentar entender o que ele quer dizer. É como se eu tivesse então um disco da Kami com um formato qualquer, o seguidor também com um formato qualquer. Vai ocorrer a transmissão de contato por uma junta a transmissão de movimento por uma junta de contato, né? Então é como se eu pegasse no ponto de contato ali, né? Como eu tenho superfícies curvas, né? Se eu pegasse o centro de curvatura do arco, né? De cada um dos elementos, é como se eu tivesse a minha barra intermediária. Né? Se eu conectar esses pontos aos centros de rotação, é como se eu tivesse um mecanismo de 4 barras. Porém, na hora que esse mecanismo se movimentar, o ponto de contato ele vai deslizar ao longo da superfície da Kami e do seguidor, mudando, né, o ponto que representaria o centro do arco no ponto de contato da superfície. Né? Então, é como se o comprimento da biela estivesse alterando, né, ao longo do movimento, e não só o comprimento da biela, mas também o comprimento das barras. Né? Basicamente, ele faz esse comentário para poder comparar vantagens e desvantagens em relação ao Kami, seguidor, em comparação com um mecanismo articulado, no caso, por exemplo, o mecanismo de 4 barras. Tá? E aí o Mabi cita pelo menos 6 itens, né, onde ele faz uma comparação entre eles, né, e aí sugiro vocês lerem, né, toda a teoria lá do livro, que ele faz comentários bem interessantes sobre isso. Eu vou tentar resumir, né, o que foi falado lá no livro, mas ele cita, por exemplo, com relação à flexibilidade para a realização do movimento, é importante vocês pensarem um pouquinho para responder cada uma dessas, né? Quem levaria vantagem nessa comparação? O mecanismo do câmbio seguidor ou um mecanismo articulado? Quem permitiria uma maior flexibilidade na realização do movimento? Pensando que o mecanismo do câmbio seguidor poderia ser um mecanismo articulado com comprimentos variáveis, isso me leva a crer que eu teria uma flexibilidade maior, né, para atender diversos tipos de movimento, né? E realmente, no geral, né, um câmbio seguidor tem uma flexibilidade maior para a realização de movimentos, tá? Lembrando que todas essas comparações são feitas fazendo uma generalização, né, na maior parte dos casos. Claro que você vai encontrar alguma situação onde pode acontecer o contrário, né? Com relação ao espaço ocupado, né, na opinião de vocês, qual que seria o mecanismo que teria uma maior vantagem, né? Ou seja, nesse caso, qual mecanismo ocuparia o menor espaço? Né? Se você pensou no câmbio seguidor, você acertou, né? Porque geralmente um mecanismo articulado, ainda mais quando eu tenho barras intermediárias, né, como bielas, elas tendem a ocupar um espaço grande, né, um volume de trabalho ali grande, né, para poder executar o movimento. O câmbio seguidor tende a ser mais compacto, tá? Então, vantagem novamente para o mecanismo câmbio seguidor, né?
Agora, com relação a desgaste, qual dos dois mecanismos está mais suscetível ao desgaste, né? Ou qual sofre mais com esse desgaste? Pensando que o mecanismo câmbio seguidor transmite movimento por contato direto entre os corpos, né? E vai existir um deslizamento entre os corpos, obviamente que o câmbio seguidor vai sofrer mais com desgaste, né? Então, nesse caso, ponto para o mecanismo articulado, né? Da mesma forma, eu posso avaliar o custo, né? O custo de fabricação e também o custo de manutenção. Como o câmbio seguidor vai trabalhar com contato direto, né, entre os elementos, o acabamento superficial, né, é um ponto bastante importante, né, nesse tipo de mecanismo, né. No mecanismo de 4 barras, por exemplo, ou em qualquer mecanismo articulado, as barras podem ter um acabamento bruto, né, não precisa nem de um acabamento específico para poder funcionar, né. Então, geralmente, tanto o custo de fabricação quanto o custo de manutenção, né, devido à lubrificação e outros pontos, né, o mecanismo articulado leva vantagem, tá? Uma outra característica com relação à fabricação é que geralmente o câmbio seguidor tem geometrias mais complexas, né? Então, geralmente eu tenho um custo de fabricação maior, tá? Então, nesses 3 pontos, o mecanismo articulado virou o jogo, né? Ficou 3-2 aqui de vantagem para o mecanismo articulado. E o último, né, com relação à facilidade de balanceamento, né, vocês podem pensar um pouquinho, né, na maior parte dos casos, quem levaria vantagem é o câmbio seguidor vai empatar o jogo, né? Então, na maioria dos casos, você consegue fazer um balanceamento, né, mais fácil num câmbio seguidor, tá? Depende muito do mecanismo articulado, né, mas geralmente o mecanismo articulado, pensando, por exemplo, no mecanismo utilizado lá no motor de combustão interna, né, o biela-manivela, né, que o livro chama de mecanismo cursor-manivela, nós temos a geometria, né, da biela, a geometria do eixo virabrequim, né, a gente tem aquelas massas de balanceamento, né, no eixo virabrequim, e também a biela, né, ela tende a ter um formato, né, geralmente ela tem um formato mais bojudo, né, ela tende a ser mais gorda, né, com uma concentração de material, né, em uma das extremidades, né, e aquilo ali geralmente é determinado pelo balanceamento dinâmico, tá? A parte de balanceamento, né, é uma coisa que vocês vão estudar mais para frente, em dinâmica, né, em vibrações, mas balanceamento todo já deve ter ouvido falar, né, no que né, quando você precisa equilibrar as forças, né, de um sistema em rotação, né, você faz esse balanceamento, né? Quando você vai trocar o pneu do carro, né, tem que balancear as rodas para evitar que o desbalanceamento gere trepidação do volante, né, ou desgaste, né, do pneu e assim por diante. Então, basicamente, essa parte aí de balanceamento seria vantagem para o mecanismo câmbio seguidor, tá? Claro, como eu comentei, na maioria dos casos, tá? Claro que você sempre vai encontrar uma situação onde pode desrespeitar essa generalização que a gente acabou de fazer, tá? E aí depois o Mabi começa a discutir e apresentar melhor, né, os tipos de mecanismos, os tipos de câmbios que nós vamos encontrar no livro dele, né? Então ele apresenta essa figura, onde ele lista 6 tipos de câmbio, né, e dá o nome, né, para esses tipos de câmbio. Então, o câmbio da letra A seria um câmbio com seguidor radial tipo faca, tá? O câmbio com seguidor radial, ele está apresentando um câmbio no qual o seguidor, né, a linha de centro do seguidor está alinhada, né, com a linha de centro do disco da câmbio, né? Então ele tem essa representação de radial, e o tipo de contato do seguidor com o câmbio, ele é chamado tipo faca, né? Claro que na verdade isso aqui não é pontiagudo, né? Porque senão na hora que o câmbio começar a girar, ele iria usinar essa câmbio, né? Iria riscar essa câmbio e iria danificar a câmbio. Então eu tenho um raio de curvatura ali no contato, né? Hoje em dia esse tipo de câmbio já foi muito substituído pelo seguidor tipo cogumelo, que nós vamos ver daqui a pouquinho em outro slide, tá? Eu tenho o seguidor radial tipo rolete, né? E também o seguidor radial tipo rolete com offset. Depois nós vamos ver o porquê que eu acrescento esse offset aqui, ó, tá?
no seguidor de rolete, tá? Para outros tipos de seguidores, né, como a gente vê aqui embaixo, esse offset aqui não é interessante, tá? Na maioria das vezes. No seguidor de rolete eu tenho uma situação onde eu posso desejar acrescentar esse offset, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando a gente entender o que representa o ângulo de pressão, tá? Nesse tipo de seguidor. Aqui mais para baixo, na letra D, eu tenho um câmbio com seguidor oscilante, né? Agora, em vez de eu ter uma translação, né, um seguidor radial, esse seguidor está transmitindo um movimento de rotação, convertendo em um movimento de oscilação, tá? Então, é o seguidor oscilante tipo rolete. E por último, né, eu tenho o seguidor face plana, ou radial, né, que é muito parecido com esse daqui de cima de rolete, ou oscilante, que é muito parecido com esse daqui de rolete, né? Eu só mudei a forma de fazer contato com o disco da câmera, que eu tenho um elemento, né, que geralmente ele tende a ser circular, né, onde eu tenho o chamado face plana, tá? Então esses daqui são os tipos que a gente vai encontrar mais aqui no capítulo 3 do livro do Mabi, e já entendendo que o Mabi ele vai especificar e detalhar mais aprofundadamente o dimensionamento desses dois tipos aqui, ó, o seguidor tipo rolete e o seguidor tipo face plana. E aí você pode aplicar para dimensionar tanto um seguidor radial quanto um seguidor oscilante, tá? É muito semelhante o dimensionamento, ok? Aqui tem algumas figuras mostrando algumas aplicações, né, e nomenclaturas de câmbio, né? Então aqui mostra, por exemplo, né, um disco da câmbio fazendo um movimento de rotação e mostrando como que o seguidor vai transladar, né? É muito comum em modelos de câmbios, né, eu ter a necessidade de ter um elemento que vai gerar uma força para pressionar o seguidor contra o disco da câmbio, para evitar que ele perca o contato ao longo do movimento, né? Isso não pode acontecer. Então aqui ele está mostrando que ele está usando uma mola para pressionar o seguidor contra o disco da câmbio, né? Aqui tem um outro tipo de contorno de câmbio, né? E aqui ele mostrou, interessante, né? A gente vai discutir melhor sobre os gráficos de deslocamento da câmbio. Aqui ele mostrou qual seria o gráfico de deslocamento para esse perfil de câmbio. Então eu posso ver que acontece aqui, ó, né, um aumento do diâmetro da câmbio, fazendo com que o seguidor translade subindo, né, elevando. Ele mostrou essa elevação. E depois, né, eu tenho uma variação. Na verdade, aqui ele está mostrando a rotação no sentido anti-horário. Então, ou seja, eu posso ver aqui, ó, no ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o diâmetro vai aumentando gradativamente. Então, a curva de translação ela é mais gradual, né? E na hora que eu chego aqui no ponto 13, 14, eu chego no topo do deslocamento e aí ocorre uma variação brusca do raio, fazendo o retorno de forma muito mais rápida, né? Então a gente vai ver como dimensionar, né, como definir a geometria da câmbio, né, de acordo com o movimento que nós temos. Lembrando que eu já tinha comentado com vocês, né, lá no início do semestre, que na parte de câmbio e seguidor vai ser a primeira parte da matéria que nós vamos trabalhar com síntese de mecanismos, né? Então, na prática, na síntese de mecanismo, como a gente já tinha comentado, o dado de entrada vai ser o movimento de saída, né? Então, ou seja, para eu definir qual que é a geometria da câmbio, eu vou primeiro definir qual que é o gráfico do deslocamento que eu quero para o meu seguidor. Então, a geometria da câmbio vai depender do deslocamento que eu quero para o meu seguidor, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai aprender a definir são esses gráficos que definem o movimento do meu seguidor. E aí, quando eu falo definir o movimento do seguidor, não é apenas o gráfico de deslocamento, mas serão os gráficos de deslocamento, velocidade e também aceleração, tá? Depois que eu tiver esses gráficos todos definidos, eu sou capaz de avaliar e definir qual que é a geometria que essa câmbio tem que ter, tá? Isso é síntese de mecanismo, né? Contrário da análise, que a análise você já tem a geometria do mecanismo já definida e você analisa os parâmetros cinemáticos, né? Como a gente fez no capítulo 1, capítulo 2, né? E capítulo 8, a parte de mecanismos articulados, né? Aqui do lado eu estou mostrando, né, um câmbio, né, que tem um formato onde visivelmente eu posso ver que ao longo de 90 graus, né, da rotação do disco da câmbio, o raio da câmbio está aumentando, então eu teria um gráfico onde o seguidor eleva, depois eu tenho 90 graus com o raio constante,
Então, na hora que o raio da câmera ele é constante, o que acontece com o seguidor? O seguidor fica em repouso, ele não vai se deslocar, como se fosse uma reta horizontal, né? Depois, mais 90 graus, o raio diminui, né? Então, ou seja, ele retorna ao seguidor, e aí depois ele permanece mais 90 graus em repouso, né? Que novamente eu tenho raio constante, tá? Mas para a gente ver os tipos, né, de geometria que nós temos, tá? Aqui eu coloquei uma aplicação muito comum, né, para o mecanismo câmbio seguidor, que é no motor de combustão interna, né? Acho que todos devem ter pensado nesse tipo de câmbio quando viram a aplicação lá do seguidor de faz plana, né? Aqui basicamente eu tenho, né, o eixo comando de válvula né, do motor do carro, ele tem um sistema ali com câmbio, né? E quando ele faz o giro, né? Então aqui eu tenho geralmente ou uma correia dentada ou uma corrente, né, fazendo o sincronismo, né, da rotação do eixo virabrequim com o eixo comando de válvula, de tal forma que na hora que eu vou ter a explosão dos gases, né, as válvulas têm que estar posicionadas na posição inferior para poder fechar a câmara de combustão. E aí na hora que eu tenho a explosão dos gases, eu pressiono, né, o pistão, né, para transmitir o movimento e fazer o virabrequim girar, né? Na hora que eu tenho ao longo do ciclo do movimento, né, essas válvulas têm que abrir, né, e para poder fazer a admissão dos novos gases, né, e aí depois a saída dos gases após a explosão, né? Então, ou seja, o perfil dessa câmara, o contorno dessa câmara foi definida de acordo com o movimento que eu precisava para a válvula, né? Então, ou seja, parte do raio dessa válvula tem raio constante para manter a câmara fechada, com o seguidor parado em repouso. Parte dela, ela vai fazer o movimento de elevação e retorno, né? Ou seja, para poder abrir e fechar a câmara de combustão, tá? É uma aplicação muito comum, né? Desse mecanismo câmbio seguidor, ok? Mais alguns desenhos mostrando, né, a aplicação em outras configurações diferentes, né, de eixo comando de válvula, né, ali como é que é a dinâmica, né, do sistema ali, né, onde eu tenho a explosão que vai transmitir o movimento para o virabrequim, depois eu tenho a abertura e o fechamento das válvulas, né, primeiro para ter a saída dos gases e a admissão dos novos gases, né, igual a gente tinha comentado, tá? Com relação ao movimento, né, da correia dentada, né, vocês vão discutir isso também mais para frente, mais detalhadamente, mas é importante a gente saber que no motor de combustão interna é muito importante, quando eu tenho um motor de correia dentada, né, seguir as recomendações do fabricante para evitar um rompimento dessa correia dentada, né. Os motores que utilizam corrente, eles são mais seguros nesse ponto de manutenção, né. Porém, geralmente os motores de corrente eles são mais barulhentos, né? Eu tenho um acoplamento de uma corrente com a roda dentada, ele gera mais ruído do que a da correia, né? No caso, né, o problema de eu ter o rompimento de uma corrente ou de uma correia, né, é que eu perco o sincronismo, né, dos eixos, né? Aqui eu estou mostrando 2 eixos que a correia faz a conexão, existem outros eixos, né? Mas os mais importantes são esses 2. Então, se eu perco o sincronismo do eixo comando de válvula em relação ao eixo virabrequim, o que pode acontecer? Pode acontecer, na grande maioria dos modelos, né, que na hora que o pistão estiver subindo, a válvula pode estar na posição inferior, descendo, e ocorre a colisão do pistão com a válvula, né? Como o pistão é muito mais robusto, ele empena a válvula, né? Se eu tiver o empeno da válvula, o que vai acontecer? O motor não vai funcionar de forma adequada, né? E aí o carro para de funcionar, né? Então, por isso que o prejuízo é muito maior quando você tem um rompimento, né, da correia em relação a uma simples manutenção de trocar a correia dentada, tá? Aqui o livro continua, né, apresentando outros modelos de câmbio, né? Aqui eu tenho o câmbio com retorno positivo, né? Basicamente é um modelo de câmbio onde eu não preciso ter a mola, porque a geometria do seguidor ele vai fazer contato em 2 pontos diferentes do disco da câmbio. Então, na hora que ele estiver deslocando para cima, vai ser a própria câmbio que vai fazer ele subir. Na hora que ele estiver deslocando para baixo, vai ser também a própria câmbio que vai fazer ele descer. Então, não precisa de ter uma mola para garantir o contato entre eles devido à geometria, né, do seguidor, tá?
Ele cita também o câmbio cilíndrico, né? Um exemplo clássico de aplicação desse câmbio cilíndrico seria o molinete de vara de pescar, né? Geralmente ele tem esse formato, né? Ele funciona como um câmbio, né? Precisamente para fazer essa oscilação, né? Da ponta lá da vara. Essa figura foi a figura que eu tinha comentado com vocês, né? Que mostra um câmbio com seguidor cogumelo, né? Como se fosse uma meia-lua, né? Então, em vez de usar o seguidor tipo faca, é muito comum usar esse tipo de seguidor, né? Quando você não quer incluir um rolete, porque um rolete é um elemento girante, né? Um elemento com rotação. Se você não quer acrescentar esse elemento com rotação, você pode acrescentar um seguidor cogumelo como esse, né? Aqui ele está mostrando 3 modelos de câmbio. Nessa foto está mostrando configurações onde eu tenho a linha de centro do seguidor, né, transladada em relação à linha de centro do rolete, tá? Do rolete, assim, do disco da câmera, aliás, né? Isso geralmente é utilizado para o câmbio de rolete quando eu tenho um ângulo de pressão muito alto, tá? Que nós vamos ver daqui a pouquinho. Ou quando a configuração da minha máquina exige essa diferença, né? Esse offset. Na maioria das vezes não é desejável isso, né? Porque olha só no seguidor tipo face plana, o que acontece quando eu coloco ele transladado em relação à linha de centro da câmera. Ocorre uma assimetria da face plana, né? E eu vou ter para um dos lados, né, o lado onde eu contrário onde eu acrescentei offset, a face plana vai ficar muito maior. E não é interessante eu ter uma face plana muito longa, tá? Porque senão, se o ponto de contato deslocar muito, ficar muito distante da linha de centro do seguidor, isso vai gerar um momento, né, fletor muito grande na haste do seguidor, tá? E isso não é desejável, né? Aqui é um desenho que mostra câmbios unidos por força, né? Ou seja, eu tenho molas fazendo a conexão entre o seguidor e o disco da câmbio. Então vai ser essa mola que vai garantir que esse seguidor não pule, não perca o contato com o disco da câmbio. Porém, eu posso ter também configurações onde o câmbio vai ser unido por forma, ao invés de usar força, né, a mola. Então aqui eu tenho, né, em amarelo aqui o laranja, né, o corpo, né, do que seria o disco da câmbio, e eu vou ter um rasgo para poder conectar, né, e fazer a conexão do seguidor com o rolete, né. E aí, na hora que eu girar esse disco da câmbio, o rolete não vai ter outro caminho que não ser seguir esse rasgo, né. E aí o contato entre o seguidor e o rolete vai ser garantido pela geometria, pela forma da câmbio. Bom, então após apresentar os tipos, né, e essas nomenclaturas, né, que a gente tem para as câmbios, né, o livro começa a apresentar o projeto gráfico, tá, de câmbio. Mas isso vai ser um assunto para a nossa próxima videoaula.